Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui comigo hoje é a professora de matemática Silvana Garofalo. E nessa aula nós vamos retomar o tema tipos de triângulos, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruno. E a atividade de tipos de triângulo é uma coisa muito importante que você vai precisar ao longo da sua vida de estudo. Então, tem que ficar muito bem fixo na sua cabeça e bem aprendido, né? Porque você vai precisar disso ao longo dos seus estudos, tá bom? Por isso que nós estamos parando esse momento para fixar alguns pontos muito importantes. Então, antes da gente ir para o tipo de triângulo, você tem que entender como é que funciona a medida através de uma régua. Então, a régua, ela tem essa parte aqui, ó. Essa parte, né, que tá o espaço antes da medida e aqui, ó, no final dela. Você não pode utilizar isso, porque isso não faz parte da régua, certo? Faz parte da régua, mas não faz parte da metragem da régua. A metragem da régua começa no zero. Então, o zero, que é o início onde que você começa a medir. Aonde que é isso? Aonde que eu já marquei a setinha. Então, eu tenho na régua, nessa régua, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, daí por diante. Eu sempre começo a medir no 0. Entre o 0 e o 1, né, existe vários risquinhos aqui, ó. São 10 risquinhos. E eu tenho essa régua, ela está em centímetro. Então, ela representa o centímetro, cada uma delas. Esse risquinho maior aqui que existe nas réguas é a metade, né, do número, entre 0 e 1. Então, se o que você estiver medindo for entre o 0 e 1 e tiver um risquinho maior, significa que é 0,5. Se você pega aqui entre o 1 e o 2, se está na metade, vai dar 1,5. Aqui, entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 1, a metade é 0,5. Voltando lá, né? Então, vamos lá. Se eu tenho um risquinho, ficou 0,1 centímetro. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 risquinhos, é 0,4 centímetro. Se eu tenho aqui, ó, no meio, tenho 6, né? Se eu tenho 6 e ele veio até aqui, ó, então você conta 5, 6, 7, 8. Então, você tem 6,8. Então, a metragem, ela é por aí que funciona. Eu nunca considero zero. Por quê? Tem muita gente que coloca esse espaço como medida. E não é. Isso não é da metragem da régua. Eles começam a metragem pelo zero. Então, só para relembrar. Triângulo isósceles. Antes de você saber o que é um triângulo isósceles, você tem que saber que para falar de triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo escaleno, você tem que medir, entendeu? Então, você tem que fazer as medidas. Então, vamos lá. Medindo. Olha aqui. Começou na pontinha do triângulo, né? Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e veio um risquinho. Então, 9,1 centímetro. Do outro lado. Põe a reguinha do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, passou um risquinho. Então, ficou 9,1. Aqui na base, ficou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 centímetros. Então, o triângulo isósceles, né, é aquele triângulo que tem dois lados de mesma medida e um lado de medidas diferentes. O que é triângulo equilátero? Mesmo sem a régua, você pode usar vários instrumentos para saber se é um triângulo equilátero ou não. Você pode usar uma fita ou um papel para fazer medida, tá bom? Então, vamos lá. O que é triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele é aquele triângulo que tem todos os lados de mesma medida. Então, antes de você falar que é um triângulo equilátero, você tem que medir. Pode ser com régua ou pode ser com o instrumento que você tem à mão, tá? Então, você pode medir com a fita. Então, ó, vamos lá medir. Medir. Pega da pontinha do triângulo e vai na outra pontinha. Medindo. Então, marquei. Tá aqui a medida. Então, você não precisa muitas vezes ter régua, tá? Então, vamos lá. Ó. Marca o outro lado, ó. Foi lá. Dá uma olhadinha. A medida foi a mesma. Aqui, do outro lado. A medida também foi a mesma. Significa que esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Então, nem sempre você precisa, para afirmar que é um triângulo equilátero, ou escaleno, ou isósceles, que tem que ser com régua. Muitas vezes, você tem um instrumento, né, com uma fita, ou com um papel. Eu não vou fazer com papel, porque o papel aqui meu é pequeno, para a lateral do triângulo. Mas, preste bem atenção nisso daqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, esses dois risquinhos. Esses dois risquinhos, sempre na matemática, não é só no triângulo. Qualquer lugar que você vê esses dois risquinhos, né, ele está representando para você que eles são iguais. Então, tenho dois risquinhos aqui com dois risquinhos aqui. Significa que esse lado é igual a esse na medida. Aqui também tem dois risquinhos. Significa que esse lado e esse lado têm a mesma medida. Esse risquinho lembra muito, mas muito mesmo, o sinal de igualdade. Ele vem até representar bem próximo o sinal de igualdade. Você não vai ver esses dois risquinhos, não é só na equação com sinal de igualdade, não é só no triângulo. Você vai ver em ângulos. Tem ângulos que você, quando for estudar ângulo, você vai ver dois risquinhos de um lado, dois risquinhos de outro ângulo. Isso significa que eu tenho dois ângulos iguais, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o triângulo escaleno. Como que eu vou saber que é um triângulo escaleno? Eu tenho três lados de medidas diferentes. Então, eu tenho três lados de medidas diferentes. Então, vamos lá. Eu vou usar a fita de novo para mostrar para você que são medidas diferentes. Depois, você pode baixar, né? E medir com a régua, que você vai ver que são medidas diferentes, tá bom? Então, olha aqui, ó. Passando a fita. Eu tenho aqui, ó, daqui até aqui deu uma medida. Aí você vai verificar, ó, aqui não dá, aqui também não dá. Então, significa que foi uma medida que é diferente das outras. Vamos medir o outro, ó. Aqui, ó. Estiquei. Espera aí. Estiquei. Então, aquele lá tem essa medida. Você vai experimentar do outro lado, ó.
Ficou maior, não ficou, Bruno? Sim, ficou. Aqui ficou... Bem maior. Aqui ficou bem maior e aqui ficou bem menor a lateral. Isso. Então, significa que esse triângulo tem medidas diferentes. Então, significa que ele é um triângulo escaleno com medidas diferentes. Então, atividade 1 da página 24. Observe atentamente os triângulos abaixo. Então, vamos observar. Eu não posso falar que é triângulo escaleno ou triângulo isósceles ou equilátero sem medir. Porque, Bruna, esse triângulo não parece que tem 3 medidas iguais? Sim, parece. Parece, não parece? Parece. Mas na hora que for medir, vão ver se realmente é equilátero mesmo. Porque às vezes, gente, a gente olhando, parece, esse também é muito próximo, parecendo que é triângulo equilátero. Mas eu só posso afirmar se medir. Não sai afirmando sem medir, não, porque às vezes o que a gente vê, às vezes parece que é medidas iguais e a medida é diferente. Então, observa os outros triângulos. Estão observando os outros triângulos. Então, vamos lá. Dá um tempo para vocês observarem um triângulo, né? Passei rápido e o coleguinha lá do outro lado da tela tem que prestar atenção. Então, vamos lá. O que a atividade fala? Conforme a medida de seus lados, classifique os triângulos como equilátero, isósceles, escaleno, preenchendo corretamente as lacunas abaixo. Então, vamos lá. É medindo, gente. Medindo. Então, vai lá. Entre A e C, eu passei a régua e medi. Deu 3,1. Entre A e B, deu 2,4. Entre B e C, deu 2,4. Olha aqui, Bruna. Você lembra que a gente fez a observação que parecia ser um triângulo equilátero? Sim. Que teria que ter 3 medidas iguais? Só que tem que, na hora que você vai medir, dá medidas diferentes. Se deu medidas diferentes, ele é um triângulo isósceles. Olha o outro aqui, ó. Medindo entre E e F. Ó, entre E e D. Deu 1,1 centímetro. Entre D e F, deu 2 centímetros. Entre E e F, deu 2,3. Não tem nenhuma medida igual, não é, Bruna? São todas diferentes. São todas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. Certo? Ele é um triângulo escaleno. Então, próximo triângulo. Vamos medir. Entre H e G. Ao medir, deu 2,2. Do outro lado, entre G e I, deu 2,2. Entre H e I, deu 1,7. Ao medir, você verificou que deu 2 lados com mesma medida e um lado com medida diferente. Isso é um triângulo isósceles. Certinho, Bruna? Viu? Tá Tô aprendendo, né, Bruna? Você tá aprendendo. Coleguinha, Tô focada espero que na você aula. seja ótimo também. Tá com foco na aula, igualzinho Bruna, né? Então, vamos pro próximo. Aquele triângulo, Bruna, que você lembra que eu falei, parece? Que a gente achou isso. Isso. Então, vamos medir? Então, ó, entre K e J, 1. Entre J e L, 1. Entre K e L, deu 1,4. Ele também é isósceles, Ele né? também é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. E ao ver, a gente estava achando que todos os equilátero, lados eram que iguais. todos os lados eram iguais, e não é. Esse aqui é um triângulo isósceles. Então, vamos para o próximo. Eu tenho, medindo, um lado, eu tenho 3 centímetros, do outro lado eu tenho 2,5, do outro lado
medidas diferentes, escaleno. Agora nós vamos mais rápido para não perder muito detalhe da aula. Então vamos medir o próximo. Deu 1,4, do outro lado 1,6, do outro lado 1,6. Dois lados iguais, deu isósceles. O próximo, 1,8, o outro 1,8 centímetros, do outro lado 3,4. Dois lados iguais de novo, deu isósceles. Do outro triângulo, deu 2,5 centímetros, 0,8 centímetros e 2,1 centímetro. São três lados diferentes, deu escaleno. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é uma atividade que também, Bruna, está muito no dia a dia. Às vezes, não é só horta, né? Às vezes você quer ampliar a área, né, que estava pavimentado, cimentado, né? Eu não lembro qual que é a outra palavra que usa. Porque Minas Gerais é um estado país, muito amplo, né? É um país, Minas Gerais. Ele é estado, mas cada lugar tem a sua região. Eu sei que tem, uns falam que é cimento, né? O quintal foi cimentado, outros pavimentado, eu não lembro o outro nome, né? Então vamos lá. Kleber resolveu plantar uma horta no quintal de sua casa. Com uma procura por hortas na cidade teve um aumento significativo, ele resolveu ampliar a área, né, do plantio para o dobro da produção. Observe a ilustração da área ocupada anteriormente e ajude Kleber a ampliar de modo que suas dimensões se tornem 2 vezes maior. Então, vamos observar. O Kleber tinha uma horta de 2 por 3. Uma horta de casa já é um tamanho bem significativo. Quando a gente fala dobrar, o coleguinha eu já falei uma vez, estou repetindo para ficar bem firme, mas a Bruna eu acho que ela perdeu essa aula. Quando a gente fala dobrar, Bruna, a gente está multiplicando cada dimensão por 2. Conta para ela, coleguinha, o que é multiplicar, dobrar? É multiplicar por 2. Então, vamos multiplicar por 2. Multiplica aqui, ó, essa lateral por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, vamos ampliar. Então, eu vou ter 6. Você lembra que você falou 6, Bruna? Sim. Então, vamos lá. Eu já tenho 3. 1, 2, 3. Colorindo mais 1. 4, 5, 6. Aqui, 2 vezes 2, porque eu tinha 2 quadrados. Cada quadrado vale 1 metro. Então, eu tenho 2 metros. Vezes 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Agora é só completar. Completou. Então, eu tenho uma horta ampliada, né, Bruna? Que ela antes era 6 por 2, ó, 3, antigamente ela era 3 por 2, passou a ser 6 por 4 metros. Então, ficou 6 metros por 4, né? Então, coleguinha, chegamos ao fim da nossa atividade, nós temos que encerrar porque o nosso tempo se esgotou. Fique em casa, você sabe que a gente está passando por um período complicado, então estude em casa, aproveite esse momento para colocar todas as suas atividades em dia, estude bastante, repasse o PET do 1, que são matérias muito importantes para você fixar, para você ter uma boa continuidade nos seus estudos, tá? Estude bastante, né? De novo, estude de novo e de novo, para você ficar craque na matéria, tá? E nossa atividade chegou ao fim. Até a próxima aula.